Vamos lá. Fala, pessoal, tudo bem? Boa noite, bem-vindo a mais um AK News. Vocês estão me ouvindo bem? Queria só que desse um joinha aí, se todo mundo estiver ouvindo, por favor. Vamos lá. Foi? Deixa eu me ajeitar aqui. Pronto. Áudio legal? Beleza, pessoal. Bem-vindo a mais um AK News. Olha, queria agradecer a participação de todos. A gente vai poder passar aqui a conversa que eu tive com o Vitor Belfort. Foi uma conversa muito legal. Falamos um pouquinho da rotina dele, falamos um pouquinho sobre o Alerta PRI, né, que é um projeto que foi sancionado, que é, como vocês sabem, um alerta quando crianças desaparecem, e é não só uma alusão ao Alerta Amber, mas também uma homenagem à irmã dele, Priscila, que também está desaparecida. Então, se botou o nome de Alerta PRI. Eu só vou pedir desculpa quando vocês verem a conversa, vocês vão perceber que nós tivemos algumas questões ali, às vezes do sinal ficar um pouco ruim, é porque a vida nos Estados Unidos é um pouquinho diferente. E o Vitor estava indo para um lado e para o outro, e a gente acabou conversando com ele naquela transição. Então, vai ter alguns momentos que vai embaralhar um pouquinho, vai perder o sinal, mas você espera que vai voltar, e vai voltar bem, e vai dar para entender legal, tá? Antes de começar, queria tratar de dois temas muito importantes, tá, galera? Que eu tenho... Hoje foram debates, né? E eu acho muito legal para a gente conversar. Rapidamente. O primeiro, sobre o nosso Lázaro, né? Nosso brasileiro, porque ele deu um trabalho absurdo, né? Foram 20 dias de fuga pela mata, e hoje a polícia conseguiu efetuar a prisão, depois ele veio a óbito, e eu tenho pedido muito, conversado com as pessoas, que a gente tenha equilíbrio, né? Equilíbrio, porque nem sempre é fácil a gente ter equilíbrio com relação a raivas que se tem, né? Diante da violência que é cometida por esses marginais, mas a gente tem que lembrar que a justiça, né, ela tem as suas punições, e é óbvio que como o caso dele, que tentou contra a vida daqueles policiais, aí não tem jeito. Aí ele acabou vindo a óbito porque a polícia teve que reagir, e entre a polícia e o bandido, a gente sempre vai ficar sempre com a polícia, né? Mas parabenizar aí a polícia de Goiás, do Distrito Federal, que fez um belíssimo trabalho. Um outro tema importante, galera, que eu queria que vocês prestassem atenção, hoje foi o dia do LGBTQI+, acho que é isso, LGBTQIT+, alguma coisa assim. E eu vi até muitos comentários, até botaram vídeos do pastor Silas Malafaia, enfim. E eu queria falar com vocês uma coisa. Acho que está se misturando a questão do tratamento com as pessoas, da questão do que é até cristão e do que é bíblico, do que é salvação. Olha só, nenhum de nós, principalmente os cristãos, devem maltratar, devem faltar com respeito àqueles que estão nesse grupo. Isso não quer dizer que você não vai tentar evangelizá-lo, e sabendo que o evangelho prega o que está na Bíblia e na concepção do homem e da mulher, né? Nós sabemos que a salvação é individual, e no reino do céu não entra o homossexualismo. Você tem o homem, você tem a mulher. Agora, faltar com respeito às pessoas, isso é pecado e é anticristão. E antes de passar o do Vitor, eu queria compartilhar isso com vocês. Eu separei aqui.
tá? Duas palavras, dois versículos importantes só para isso, tá? O primeiro que eu acho legal aqui botar é muito conhecido no livro de Mateus, né? Mateus 12, 28, e vou falar rapidamente aqui. Vamos lá, diz o seguinte: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso aqui foi Jesus dizendo que todos aqueles que estão cansados iam até ele, porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. Gente, vamos tratar as pessoas com respeito. Isso não dá a gente pensar diferente em qualquer coisa. Não dá direito a nós a maltratar ninguém. Então, só para terminar aqui, eu separei, deixa eu ver aqui qual foi o versículo aqui certinho. Vamos lá. Timóteo 2, 24. Está aqui. Olha só, galera. Já vou passar o do Vitor, tá, gente? Mas eu achei importante passar isso para vocês. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso, para com todos aptos para ensinar o sofredor. Gente, a gente precisa ser manso e precisa tratar as pessoas com amor e respeito. Lembrando que tem diferenças que devem ser respeitadas. Essa questão, a gente sabe que a Bíblia é muito clara com relação ao homossexualismo, mas a gente não vai passar nada para ninguém com raiva e com ódio, muito pelo contrário. Galera, vou botar aqui o do Vitor, aproveite aí e fiquem com Deus, tá? Um abraço. Foi. Vitor, queria te agradecer por estar participando aqui do nosso programa, né, do AK News. Primeiro dizer que é uma honra, porque eu acompanho aí a sua carreira desde o início, né? Eu era um pouquinho pequeno, mas vi as grandes lutas lá no início do UFC, depois daquele outro momento do UFC também, e para mim é uma honra muito grande, né? Eu queria já perguntar, Vitor, primeiro, antes de a gente entrar nesse tema das suas lutas, como é que tem sido aí morar nos Estados Unidos, e não só morar nos Estados Unidos, mas também nesse momento ímpar nas nossas vidas, né? Que foi esse momento pandêmico. Como é que você viu essa passagem aí nos Estados Unidos? O que você pode falar aí de experiência para a gente? Olha, primeiro é um prazer estar aqui com você. Fala que todos nós somos pequenos, mas temos um Deus grande, né? Amém. E quando a gente tem um Deus grande, nada é tão grande que a gente possa mover, né? Ele fala que a gente pode mover montanhas. Amém. Na realidade, eu falo que tudo é oportunidade, né? Eu falo que toda dificuldade que a gente encontra, seja ela na vida pessoal, ou seja ela na vida profissional, ou eu falo ou na vida da sociedade, né? Eu falo que tudo eu vejo como oportunidade, né? Então essa é a escolhi viver, é a oportunidade de como é que a gente pode mudar a situação. Então essa pandemia para mim, ela fala que ela tem sido uma oportunidade de aprender como é que a gente lida com as nossas diferenças, como é que a gente encontra oportunidade onde não tem, né? Ou melhor, a gente faz hoje coisas que a gente está fazendo aqui agora, né? Hoje a gente nunca que seria a pandemia evolucionou muitas coisas, poder assim ser positivo. E eu falo que o que a pandemia me ensinou é que
não existe nada impossível, né, para aqueles que creem, né, creem em ter sucesso na vida, independente da situação, né? Infelizmente, foram muitas dificuldades, muitas pessoas passaram, a gente passou por bastante dificuldade, mas eu falo que diamante é feito na pressão, na dificuldade, né? Quando as coisas não estão tão confortáveis. Então, os Estados Unidos é um lugar que, de certa forma, tem uma ordem, mas, infelizmente, está havendo uma desordem nesse lugar de ordem, porque, infelizmente, como todo mundo quer coisa fácil, né? Quer um cheque sem precisar trabalhar, quer sucesso sem precisar ter que colocar suor, né? Todo mundo quer ganhar sem ter que trabalhar, sem ter que fazer nada. Então, para mim, tem sido uma luta muito grande, assim, de poder ver que o país, por mais grande que seja, a gente passa hoje por essa dificuldade que todo mundo aqui, muitas empresas, né? Você vai trabalhar em empresas e o cara não quer trabalhar, o cara quer ganhar sem precisar trabalhar hoje em dia, esse negócio da ajuda do governo. Então, assim, tem muitos prós e muitos contras, né? Como eu vim aí do Brasil, eu pude ver que no Brasil a gente está muito atrás, né? Inclusive, o assunto de hoje, a gente vai falar, a gente está bem atrás do que a gente gostaria de estar, principalmente com o alerta PRI, né? Que é algo que você tem lutado bastante e que, infelizmente, a gente vê a disfunção, né, de como é que as suas coisas são e acaba que a gente não consegue solucionar um problema. Vitor, e é legal você dar esse testemunho da sua vida aí nos Estados Unidos, porque muitas pessoas acham que, por ser óbvio que os Estados Unidos têm muito mais estrutura, muito mais oportunidades, mas ele também tem seus problemas, como qualquer outro lugar, né? E é importante que a sociedade ela modifique o seu redor, né? A gente aprende isso, que não adianta querer mudar o mundo sem mudar o nosso redor, né? Eu acho até legal essa oportunidade da pandemia, que veja que a pandemia, Deus deixou muita coisa acontecer para que a gente possa refletir, né, Vitor? E aí, Vitor, você estava falando do Alerta PRI, que é a sua mãe tem me ajudado muito aqui. A gente tem uma dificuldade que é com relação às operadoras, né? Elas aqui tentam, de toda forma, negligenciar a lei, mas agora com uma CPI que nós criamos, a gente está conseguindo forçar a finalmente sair. Eu queria que você contasse um pouquinho, Vitor, a sua experiência com o Alerta Amber nos Estados Unidos e você, por ser uma pessoa que passou por esse drama, qual a importância disso na vida da sociedade e também na vida dos familiares, né? Olha, na realidade, todo dia aqui, né? Todo dia a gente vê quantidade de pessoas que conseguem salvar, serem o alerta, o Amber Alert hoje em dia não serve só para quem é desaparecido, mas ele acaba que qualquer ato que acontece em qualquer área ajuda muito a gente solucionar os problemas. Então, se alguém rouba um carro, qualquer coisa, assalto, o Amber Alert já avisa o que é, né? Principalmente coisas que relacionado a sequestro, tráfico do sexo, alguém pegar uma criança e levar. Ele leva, já bota aquele redor todo lá, né? Todo mundo recebe. De trovão, de furacão, qualquer coisa, o Amber Alert te ajuda a solucionar o problema. É um ato do bem onde protege a sociedade comum. E quando eu perguntei para minha mãe, eu falei assim, mãe, as coisas não acontecem no Brasil pela má vontade e pela falta de profissionalismo em certos lugares, né? Porque, infelizmente, foi o que eu falo, quando você não tem alguém desaparecido, quando você não sofreu nada,
quando a água não bate na sua bunda, fica tudo mais fácil. Você fica agora, quando você sofre, quando você tem compaixão, quando você já passou por alguma situação, se você não é um cara insensível, se você é um cara sensível, você quer ajudar o próximo, né? Então, quem já furou o pneu de carro e ficou sozinho, sabe da situação que é. E o Brasil, então tem a mãe, qual o problema? Assim, o canal pode falar para você, não tem problema nenhum. Na realidade, eu não sei o que está acontecendo, pode ser má vontade, pode ser as pessoas querendo... no Brasil, infelizmente, a gente fala que tudo tem aquela coisa, se eu não vou faturar, não vou fazer, se eu não vou ganhar o meu din-din, não vou fazer. Então, assim, o Brasil tem aquela coisa de se eu não estou ganhando, eu não estou nem aí. Só que o Alerta PRI não tem nada a ver com dinheiro, e sim com vida, né? Que não tem valor, né? Se eu pudesse falar quanto custa uma vida, você fala, pô, custa tudo que eu tenho, se eu não tiver, eu consigo, depois eu trabalho, minha vida inteira vai pagar. Verdade. Eu acho que as pessoas que não se sensibilizam com isso, não fazem isso acontecer, eu falo que praticamente é um crime, é como se você tivesse, literalmente, matando aquela pessoa, ou aquela pessoa nas 24 horas, as primeiras 24 horas, é crucial. Então, o Alerta Amber, assim, ajudou muito aqui nos Estados Unidos, é uma das grandes causas, uma coisa mais nobre que tem. E quando eu descobri que o Alerta PRI, as operadoras não estão dando muita... não estão nem aí com isso, eu falei, gente, literalmente, é o fim do mundo. As pessoas não estão nem aí mais com a dor do outro. E eu falo que a gente pode falar de pessoa passando fome, não tendo água, não tendo... Mas a pessoa não está aqui, está desaparecida. E como é que a gente traz essas pessoas de volta? O número é gritante. Aqui nos Estados Unidos, a cada 1 hora, 150 pessoas são desaparecidas. 50% das pessoas são crianças. Então, todos os dias, em algum lugar dos Estados Unidos, todo mundo recebe esse Amber Alert. E ele traz muitas dessas pessoas, ele consegue resolver muitos casos. É uma coisa maravilhosa. E quando eu fiquei sabendo que no Brasil não estão nem aí com isso, literalmente me deu uma tristeza tão grande. Eu falei assim, mãe, eu acho que a gente chegou no momento, eu falei para minha mãe, a gente chegou no momento onde a humanidade no Brasil ela não tem mais valor, né? As pessoas não têm mais valor. E isso me dá uma tristeza muito grande, porque eu acho que o que faz da gente ser humano é o carinho que a gente tem com o próximo, né? Enfim, quando você abre uma empresa, você abre com o propósito de ajudar. Quando você trabalha na política, você quer fazer uma política para melhorar a educação, né? Você tem um sonho. E quando eu vejo as pessoas não estão nem aí com as crianças, eu fico muito triste. Ô Vitor, é muito legal você estar dando exemplos aí de como funciona nos Estados Unidos, porque, de fato, a gente tem essa luta com as operadoras, né? Mas eu acho que a gente vai chegar a um final feliz, graças a Deus. A CPI deu a oportunidade de a gente também pressionar essas operadoras, e aí aquele negócio, né? O medo de responder criminalmente fizeram elas andarem, né? Mas aí que tá. Mas olha que triste. O medo de se responder criminalmente, porque é um crime. Verdade. É um crime. Agora, não era muito melhor eles falarem assim, o que eu posso fazer e fazer mais? Como é que eu posso patrocinar? Como é que eu posso apoiar? Como é que a gente pode as empresas apoiarem, patrocinarem? Né? Porque é um ato muito nobre da sociedade. E é engraçado, Vitor, porque muitas pessoas nos cobram perguntando por que o Brasil tem muitas leis. Mas é porque se nós não fizermos as leis, ninguém quer cumprir, ninguém quer fazer de boa vontade. É muito complicado isso. E aí você está dando um testemunho de como funciona e de forma perfeita nos Estados Unidos. E eu queria aproveitar isso, Vitor, além de nós termos algo em comum, né, de sermos cristãos. E aí a gente fala que no cristianismo não é só o falar, é o fazer, é o exemplo, né? E tem uma frase americana que eu acho muito legal, que é children see, children do. Criança vê, criança faz. E eu vejo
né, os seus filhos, né, são hoje esportistas, eu acompanho ali nas redes sociais, a Joana também é uma pessoa que tem uma vida saudável, muito ativa, né? Você é um campeão. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa referência que você passa para os seus filhos e acaba também sendo um espelho para as crianças, principalmente aqui no Brasil. As crianças, o esporte aqui é algo talvez primordial para a gente conseguir dar uma diretriz para esses jovens, para essas crianças no Brasil. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, Vitor, para a gente poder passar aqui para os nossos jovens. Bom, vou falar para os pais, tá? Porque eu falo criança, eu falo que se criança tivesse que escolher alguma coisa, criança escolheria ficar no videogame, criança escolheria não fazer nada, não ir para a escola. A criança, na realidade, ela necessita de bons pais, de bons professores, de bons educadores, de boas pessoas para poderem guiá-las, né? Eu falo que tem um ditado que fala assim: poxa, Vitor, é muito legal, você gasta muito tempo com os seus filhos, né? É muito bonito você gastar tempo com os seus filhos. Eu falei assim: não, eu não gasto nada com meus filhos. Eu não gasto tempo com meus filhos. Sabe por quê? Tudo que você gasta, na realidade, ela passa a ser um custo. Ela passa a ser, não é uma coisa positiva. O gasto não é bom. O gasto é negativo. Eu falo, eu invisto. Na realidade, eu não gasto com meus filhos, eu invisto nos meus filhos. Então, assim, o grande lance que eu falo que da humanidade hoje em dia, elas estão preocupadas sempre com coisas fúteis, né? Com coisas que não estão. Então, eu invisto o tempo nos meus filhos, e isso faz com que eles possam cada vez mais crescer, melhorar, né? E ajuda eles poderem ter noção de como é que a vida é, né? Entendo. Vitor, mas esse tema eu queria até bater um pouco mais no tema do esporte, porque as pessoas acham muitas vezes, né, conhecem só o campeão, né? Só que não esquecem que atrás do campeão existe o trabalho, existe o esforço, a dedicação. A Bíblia diz, né, em Isaías, né, que ao invés da humilhação, a gente terá dupla honra, né? E você teve essas honras, né, que foram os títulos, que foram as vitórias, mas as pessoas não sabem quais foram as humilhações, né, que se passa. Conta um pouquinho para aquele. Ontem eu tive num projeto social aqui no Rio de Janeiro, que são 200 crianças atendidas pelo professor Tiago de jiu-jitsu na UPP da Providência, Vitor. E aí, quando eu falei que estaria tendo uma conversa contigo, elas ficaram muito encantadas, mas elas acreditam que é quase algo impossível ser campeão, né? O que você pode falar para elas? Olha, o que eu posso falar é o seguinte: uma coisa que sempre passou na minha vida. Meus pais eram separados, né? E eu me lembro como se fosse ontem, né? Minha mãe passou por muitas dificuldades, né? Teve muito jovem, uma mulher. Meus pais, por mais que pensassem diferente, eles sempre tiveram pensamentos diferentes. Eles sempre tiveram uma concordância que era poder dar o melhor deles para a gente, né? Eu falo que o melhor que o pai faz para o filho, na realidade, não é o que ele fez ontem, é o que ele faz hoje, né? E muitos pais vivem mais do futuro ou do passado, né? Eu falo que o futuro é algo que você não fez, né? Que pode sim a fazer ou não fazer. E o passado é algo que já foi feito. Então, acho que o grande problema da humanidade hoje é a falta de conhecimento do presente, né? Não viver o presente momento. Eu acho que é isso que hoje as pessoas sofrem, né? Sofrem muito com isso. Então, assim, na minha cabeça, para mim é muito simples, né? Eu sou uma pessoa que tenho como objetivo, né, os meus filhos, né? Hoje em dia a gente tem um projeto social também aqui. A gente quer levar para os Estados Unidos, que é a PFL Social, né? A
PFL é uma academia que a gente fez para as pessoas normais da vida, que eu vendo o meu estilo de vida. A gente estava para levá-la para o Brasil aí, acabou que a gente deu uma segurada pelo fato de a gente não estar seguro com o pessoal que a gente estava levando, a gente não está seguro como é que vai ser no Brasil aí nos próximos anos, né? No ano de eleição que vem. Então, assim, a gente, como empreendedor, a gente fica um pouco preocupado, até porque não depende da gente certas coisas, né? Mas se você tem um negócio super rico, super valioso, você depende de fatores que não dependem de você, sim de pessoas que, enfim, de leis, lei de trabalho, enfim, de tantas outras coisas que a gente não tem controle. Enfim, então, assim, eu quero para essas crianças o seguinte: primeiro que sonhar a gente não paga, né? Sonhar a gente não paga nada, sonhar é de graça. E se eu vou sonhar e é de graça, eu escolho qual é o sonho. Eu não tenho que sonhar o que a outra pessoa sonhou, né? Eu tenho que sonhar o que eu quero escolher. Então, sonhar é de graça. Eu falo que quando a gente sonha alto, geralmente as pessoas que não conquistaram algo, ela vai tentar melar o seu sonho. E muitas vezes pode ser um pai, uma mãe, pode ser um tio, uma tia, pode ser um professor. Porque, infelizmente, os maiores doentes hoje não são as crianças, são os pais. Verdade. E são a sociedade doentia. Todo mundo quer fama, quer luxo, quer dinheiro, quer ser famoso. Todo mundo tem uma vida perfeita. Todo mundo vive da mídia social hoje em dia. Então, existe uma coisa... Porque muitas coisas que a gente vê não é verdade, a maioria, né? Então, para falar do sonho, eu falo que essas crianças, elas estão sendo educadas para as pessoas que só querem o dinheiro que elas recebem para poder estar ali. Elas não estão ali porque querem. A maioria das pessoas que trabalham com ONG, coisa da vida de uma criança, ela quer saber quanto é que ela vai ganhar no final do mês, porque as pessoas hoje só trabalham pelo salário. E esse é o grande problema. E quando você trabalha por dinheiro, eu falo que você passa a ser um profissional. Se a pessoa não te paga, você não quer trabalhar. É o caso do Alerta Free. Grandes empreendedores, milionários, donos de operadora, se não vou ganhar, se não vai me ir aqui, está fazendo me ir, eu não vou fazer, eu não tenho porquê da continuidade. Então, o grande problema são pessoas que são profissionais, elas não estão a fim de trabalhar, eu vou ter que passar por várias dificuldades. Então, assim, existe aquela disponibilidade, mas, ao mesmo tempo, tem pessoas do bem que estão botando a cara na reta, como você, como minha mãe, como várias pessoas na política, que estão ali na política para literalmente não fazer a política, e sim fazer da política, o que é a grande necessidade da política. Fazer o quê? Porque a sociedade vive em harmonia, que as pessoas têm direitos iguais, mas, ao mesmo tempo, alguns direitos vão ter que ser trabalhados, conquistados. E é que eu falo para essas crianças. Todo mundo tem um direito igual. O direito igual de viver numa sociedade igualitária é importante. Mas lembrar que a vida não é igual. A vida existe uma diferença. Quem trabalha mais, ganha mais. Quem se dedica mais vai ter a probabilidade de ter mais sucesso. Quem trabalha menos vai ter a probabilidade de não ganhar, vai ganhar menos. E é o grande problema que o Brasil hoje passa. As pessoas querem só ganhar o que elas precisam e, por isso, não precisam trabalhar. E vários negócios fecham, porque existe um governo bancando a pessoa ficar em casa. Isso se chama-se comunismo. A gente não pode ver isso. A gente tem que viver na meritocracia. Você trabalha muito, você vai conquistar mais. Se você não trabalha, você não vai ganhar. Então, assim, os meus filhos aqui em casa, eles são simples. A vida esportiva é um dos maiores professores. A vida esportiva funciona o seguinte: todo dia você tem que pagar um aluguel. Não é mensal. Você paga um aluguel diário. E esse aluguel, ele pode ser pago pouco ou pode ser pago muito. Dependendo de quanto você paga esse aluguel, com seus suores, com sua dedicação,
acabei de pegar com o Davi, alimentação, descanso, treinamento, né? Você não tem uma garantia que você vai ser o melhor, você não tem uma garantia que você vai ser campeão, mas você tem uma probabilidade muito maior do que o próximo adversário, do seu próximo adversário. E o esporte ensina que nem sempre você vai ganhar. Mas quando você não ganha, quer dizer que você desiste? De maneira alguma. Você vai lá de novo. Ah, deu errado, como é que eu vou me reinventar? Então, o esporte é um dos maiores educadores. E quando a gente fala de fazer um trabalho social, é o meu sonho de fazer um trabalho social no Brasil. Mas o grande problema quando você vai fazer um trabalho social no Brasil, você é preso às pessoas que estão fazendo aquilo. E acaba que a pessoa não tem um propósito final, que é o quê? Transformar a vida dessas crianças. Então, a criança, que eu falo, ela quer fazer luta. Ah, eu quero fazer luta porque eu quero ser campeão do UFC. Esse não pode ser. O que você vai fazer? A luta vai te dar o caráter, vai te ensinar a nunca desistir. Porque se você não for campeão do UFC, significa que você é um fracassado? Verdade. Então acho que o esporte ele é muito importante, ele tem uma educação muito mais... a psicologia esportiva é muito mais importante ser ensinada do que a física. Então, os meus filhos eles têm uma vantagem muito grande. Eles vivem com o meu mindset. Né? Eu falo que o mindset do vencedor, independente do resultado, ou eu sempre venço. Aí as minhas filhas falam, como, papai, eu sempre venço. Por quê? Quando eu perco, eu aprendo. Eu transformo as minhas perdas em vitórias. E elas perguntaram, mas como é que eu faço isso? É simples. É uma decisão. A decisão é o que você vai fazer no seu dia de hoje? O que você vai fazer quando você chegar na competição e não vencer? Por que eu não venci? O que eu fiz errado? O que eu poderia ter feito? O que meu time fez? E aceitar. A gente tem que aceitar as diferenças. Né? Por que um é mais baixo, um é mais alto? Por que um é melhor do que o outro? As diferenças. E tem certas diferenças que a gente não tem como mudar. Mas eu posso sim ser diferente do meu pai. Eu posso sim ser diferente da minha mãe. Uma criança que está na favela hoje, que não tem o pai e a mãe, eu falo assim, eu não tenho meu pai e minha mãe. Eu sou criado pelos meus tios, meus avós, enfim. Mas eu vou ser um bom pai. Eu vou dar para o meu filho o que eu não tive. Então, assim, tudo é decisão e perspectiva de vida. Né? Eu tenho um aluno meu que ele é especial para mim. Né? Ele é especial mesmo. E aí ele me ligou outro dia, ele estava meio triste. Eu falei, por que você está triste mesmo? Ah, não sei. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, eu tenho uma boa notícia para você. Ele falou assim, qual? A boa notícia é que a gente não está debaixo daquele prédio que caiu. Verdade. Aí ele falou assim, qual prédio? Ele não sabia que tinha caído aquele prédio aqui em Miami. Né? Mas como é que é? Eu falei assim, você não ficou sabendo? Tem 190 pessoas desaparecidas. Elas estão debaixo dos escombros. E elas estavam num prédio milionário. Só morava gente rica. Você imagina? Você morava de frente para a praia, agora está debaixo de um concreto. E você, de repente, ainda está respirando um oxigênio, ninguém consegue tirar a língua. Falta mais uns 4 dias para você morrer. Você está ali sem água, bebendo sua própria urina. Comecei a mostrar para ele que a perspectiva de vida, que tinha alguém passando por uma situação que ele nunca imaginou que ele poderia passar. Eu falei, então você vai agradecer pelo oxigênio que você tem aqui, pela oportunidade que você tem hoje, né, por um tempo você está com saúde. Então, eu acho que o grande problema da humanidade hoje, e principalmente das crianças, é que elas não têm com quem aprender. Muitas vezes elas estão numa escola e o professor é um fracassado. E ele não sabe ensinar a criança a ser um vitorioso. Verdade. Ao contrário. Ela fala, pô, menino, você não sabe ler? Você é burro. Pô, menino, você não vai ser ninguém. Pronto. Esse professor nunca pode estar numa sala de aula. Ele está assassinando o sonho de uma criança. Então, você imagina agora, comigo, quantos pais, quantos professores fazem bullying, destroem os sonhos dos alunos, dos filhos. Então, eu falo, uma pessoa para estar de frente, um projeto social, esportivo, ela não somente tem que saber como vencer, mas ela tem que saber como superar a vida. Que a vida, na realidade, é a maior competição do mundo. Infelizmente, seja quem você for, rico, pobre, qualquer classe social, a gente perde muito mais que ganha.
a gente perde muito mais que ganha, lembra disso. E para a gente poder continuar vivendo sorrindo, alegre, a gente tem que fazer o que Jesus falou. Primeiro, a gente tem que morrer para viver. Significa que é redenção, né? Significa que é tirar os nossos próprios desejos e viver o desejo do Pai. Porque muitas das vezes nós fazemos a oração do Pai Nosso, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, mas na realidade a gente faz somente essa oração da boca para fora. Porque da boca para dentro a gente fala, não, tem que ser da minha vontade. E quando Deus não executa o que você quer, a pessoa fica de mal com Deus. Deus, agora em diante, eu só vou fazer errado. Eu vi outro dia uma pessoa falando para a Joana, uma das amigas delas. Eu falei para Deus que eu ia fazer tudo errado, porque eu era certa, eu fazia tudo certinho e não me dava bem. E um dia eu falei para Deus que ia fazer tudo errado. Aí aconteceu uma coisa muito ruim com ela. Até ela cair na real. Falou, nossa, Joana, eu fiz essa oração. Falei assim, minha filha, nunca mais faça isso. Porque é o seguinte, não adianta você fazer birra com Deus achando que Deus vai fazer a sua vontade porque você é bonitinha e você quer ser dondoquinha. Deus, ele é o dono da vida e da morte. Significa o seguinte, se você fizer birra com Deus, eu acho que você sai perdendo sempre. Então, ela entendeu. Agora, o grande problema é como é que você ensina essas crianças. E esse é o meu desgosto de às vezes, não participar, de não querer estar envolvido, sabe? Porque eu queria muito poder, literalmente, abrir. O maior desejo meio da Joana é abrir uma academia social em todas as comunidades. Não só para os filhos, mas para os pais. Porque o grande problema não são as crianças, são os educadores das crianças, são os professores das crianças, os parentes das crianças. Não adianta a gente culpar as nossas crianças, elas não têm culpa nenhuma. É a nossa sociedade doentia que está literalmente contaminando nossas crianças. Ô Vitor, você tocou num ponto muito legal. Eu tenho duas filhas, né, uma de 12 e uma de 9. Eu ensino coisas para elas que, para algumas pessoas, são básicas, né? Por exemplo, a gente orar e agradecer sempre nas refeições, todo dia antes de dormir, ao acordar, porque a Bíblia nos ensina que a oração, a conversa com Jesus tem que ser diária, porque as coisas acontecem na vida diariamente. A gente não pode fazer planos com Cristo, mensais ou anuais, porque Ele é o dono do nosso tempo, Ele é o dono da vida e da morte, como você disse. E o mais legal, que, como você está dizendo aí da colega, da Joana, é que Cristo não deve nada a gente, Deus não deve nada a gente. Né? Então, acho que Ele tem que fazer algo, porque eu acho, né, basta ler o livro de Jó, que a gente percebe ali que mesmo numa situação em frangalhos, doente, sem nada, com a morte dos filhos, com tudo, ele resolveu continuar louvando a Deus porque ele sabia que Deus era dono de tudo. E aí, Vitor, eu queria passar um pouquinho para a gente finalizar, eu sei que tu está na correria, mas eu não poderia deixar de conversar contigo rapidamente sobre as lutas, né? Eu vi diversas lutas suas, né? Lutas para mim que foram emblemáticas, contra o Randy Couture, contra o Michael Bisping, enfim, contra várias lutas aí. Agora tem uma luta que não sai da minha cabeça, que eu fico, cara, por que ele não trouxe o braço dele para casa, cara? John Jones, Me conta por que não trouxe o braço dele para casa. Eu falo que na vida, eu descobri que depois daquela luta, eu descobri que Jesus era um leão e um cordeiro. Muita gente não sabe dessa história, mas você sabia que por que um cordeiro precisa de um pastor? O cordeiro, ele além de ser um bicho inocente, ele é um bicho burro. Ele é ignorante. A ovelha, se tiver um lobo ali na frente, o lobo vai comendo cada uma, ela não percebe. A ovelha, se tiver um precipício e uma começar a cair, aquele bando inteiro vai cair no precipício, porque elas não percebem que ali tem um precipício, né? Elas não têm esse instinto. Elas são ignorantes. Se uma pular na ribanceira, a outra pula também, e aí vai pulando. Então, assim, muitas pessoas não sabem.
Mas a coisa que mais mata as ovelhas não são os lobos, não são os bichos. São quando elas viram de cabeça para baixo, elas não sabem levantar de frente. Por isso que ela precisa de um shepherd. Por isso que ela precisa de um pastor. E quando elas ficam de cabeça para baixo assim, elas não sabem voltar em pé e andar. Né? E muitas delas, elas morrem porque quando a pessoa vira, quando é pastor, ela tem que virar ela de barriga para o lado, deixar ela de lado um tempo, porque elas ficam de cabeça para cima durante muitas, às vezes, dias. Se deixar ela ficar, nunca mais desvira. Então, ela tem que deixar os gases saírem. Elas morrem porque quando as pessoas normais, que não são pastores, tentam levantar ela, elas morrem porque os gases matam ela. Então, falando de ovelha, naquele dia, na realidade, eu fui uma ovelha. Eu estava com o braço na mão, ele começou a estalar, o juiz se aproximou e eu tive aquela esportividade de largar o braço por um segundo. E nessa esportividade minha, o John Jones, como cara leão, ele aguentou, o braço dele estava estalado, mas não estava quebrado. Então, eu deveria, na realidade, ter levado o braço dele para casa como leão. Então, eu falo que um dos meus maiores aprendizados é saber a hora de ser leão, de devorar a sua presa, e saber a hora de ser ovelha, né? De ser o prato, de servir, de ser inocente, de ser puro. Né? Eu falo que, muitas vezes, uma das maiores ignorâncias da humanidade é quando a gente quer ser esperto demais. Eu falo que num casamento, esse é o conselho que eu dou para todo mundo, num casamento, seja ignorante, deixe sempre a sua mulher levar vantagem, deixe ela sempre ser dona da verdade. Eu falo que os maiores conflitos no casamento é achar que a gente é o dono da verdade, é poder saber, estando certo ou errado, se todos nós pensarmos assim, a gente não vai ter conflito no casamento, na criação com o filho. Então, eu aprendi ali que a gente tem que saber a hora de matar e a hora de dar vida para alguém, né? Naquele momento, eu fui o inocente, um ignorante de não ter levado o braço dele para casa. Muito legal. Ô, Vitor, a gente está encerrando aqui, mas só me fala o seguinte, a próxima luta é agora em setembro, não é isso? A próxima luta é contra o Oscar de la Hoya, se Deus quiser, em setembro, 18 de setembro. Vai ser só boxe? Só boxe. Eu vi muitas lutas do Oscar de la Hoya, agora ele era muito rápido, né? Com essa luta vai ter algum peso... Qual vai ser o peso é 190 pounds, você não pode pesar mais que 190 pounds. Pô, muito bacana. Vai ser transmitido aqui no Brasil, com certeza, né? Com certeza. Ô, Vitor, queria te agradecer, meu irmão. Obrigado aí pela tua participação. Desculpa, eu sei que nos Estados Unidos a vida é muito mais corrida. Olha, eu sei que eu estou falando com vocês aqui no carro, pegando isso. Eu não podia te falar com vocês, mas aqui, é o que eu falo, aqui a gente não tem ninguém ajudando. Infelizmente, meus pais moram longe, a gente faz tudo sozinho. E eu falo que eu faço questão de levar os filhos, eu e a Joana está com as crianças, eu agora estou com o navio. É uma correria, mas é a coisa mais prazerosa da minha vida, é poder servir a minha família. E tem o dog atrás aí, né? Tem aqui a segurança. Agora é o seguinte, é muito importante a gente estar alerta, de poder apoiar, a gente poder cobrar do Alerta PRI. Mas eu tenho um desejo muito grande de poder levar, dentro das comunidades, né, que passam dificuldade, levar o projeto da minha academia social que a gente tem e poder revolucionar não só as crianças, mas os pais das crianças. Né? Esse é meu maior desejo. Eu tenho certeza que a gente vai poder transformar o Brasil, né, porque é um país maravilhoso, com pessoas maravilhosas, e a gente precisa, literalmente, tomar partido e começar em algum lugar. Primeiro, as operadoras deixando de má vontade e apoiar o Alerta PRI, porque o Alerta PRI não é só para a pessoa desaparecida, pessoa que está passando dificuldade, é para tudo, as pessoas que crimes e tudo. O Alerta PRI vai revolucionar, ajudar a sociedade em geral, aonde acontecem os crimes. Ô, Vitor, obrigado, meu irmão, pela tua participação. A gente vai continuar aqui a luta do Alerta PRI. Um beijo muito carinhoso para sua mãe, que está nessa luta aqui com a gente.
e tem sido uma leoa. Um beijo aí à sua família, tá? Aos seus filhos, à sua esposa. Continua firme aí, meu irmão, firme na rocha, que com certeza tudo continuará dando certo aí no propósito de Deus. Fica com Deus, meu irmão. Um abraço, hein? Alô. Oi. Ó, bom, falando em Dona Jovita, eu não pude deixar um beijo especial para ela, agradecer tudo que ela fez por mim, nunca desistir dos meus sonhos, investiu nos meus sonhos, ela e meu pai. Mas uma coisa especial, a minha mãe, ela se reinventou. Ela estava literalmente achando que a vida tinha acabado. E ela conseguiu se reinventar. E hoje ela é mãe de todos os desaparecidos. Ela é mãe não só dos desaparecidos, mas das próprias mães que perderam a esperança. Eu falo que a esperança não é esperar. A esperança é a gente ter ação, ação no esperar. Ação. A gente espera aquilo acontecer, mas eu não vou esperar que aquilo aconteça. Eu vou fazer de tudo para que aquilo aconteça. Então, a gente tem que tomar ação. E nessa ação, é muito importante você que está podendo apoiar o Alerta PRI, você que está aí o poder da caneta. Eu te peço de um brasileiro que tem uma irmã desaparecida. Eu vi os meus pais e minhas famílias passando por coisas terríveis. Eu te peço que você tenha misericórdia de todas as pessoas que passam por isso, mas que o Alerta PRI vai solucionar muitos crimes. As pessoas que fazem o mal para a sociedade, o Alerta PRI vai ajudar. Eu agradeço a você, todo o seu apoio, sua inteligência emocional, a sua inteligência que você colocou, todos os seus dons para aprender a tecnologia de como fazer. Não tem desculpa para ninguém dar aquela assinatura para clamar que o Alerta PRI é nacional, não é só no Rio de Janeiro. Vitor, obrigado, meu irmão. Fica com Deus. Graça e paz. E quando vier no Rio, nos faz uma visita aqui. Vai ser uma honra. Com certeza. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Não, tchau, tchau.